Estamos ao vivo já. Deixa eu só transmitir aqui. Bom, então, boa noite a todos, a todas que estão conosco aqui nessa live, que é uma alegria, que é a live de lançamento de mais um GT vinculado à Associação Nacional de Historiadores na seção Pernambuco. Nós, a comunidade de historiadores aqui em Pernambuco, estamos super contentes, né, com a fundação desse GT, que foi uma iniciativa da professora Luana Ventura, que está atualmente lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, fazendo o seu pós-doutorado, inclusive, né, nessa área de... Então, é um prazer enorme dar as boas-vindas a esse GT que está sendo fundado agora. E eu quero desejar, então, em nome de toda a associação, né, em nome de toda a AMPU Pernambuco, muito boa sorte, que façam excelentes trabalhos e uma vida muito longa a esse GT e as parcerias que nós, historiadores, podemos fazer com outras casas institucionais, né, como vai ficar bem visto hoje aqui com a presença do nosso querido colega, parceiro, historiador também, né, e vinculado à Fundarp, o professor Marcelo Renan. Então, cumprimentando a todos, a professora Luana Ventura, né, pela iniciativa de fundar o GT, cumprimentando ao meu colega da UPE, o professor José Júnior, cumprimentando também o meu colega Marcelo Renan, quero dar as boas-vindas a esse GT, deixar um abraço para todos e também pedir licença para que eu faça essa pequena participação e me ausente em seguida da live, porque eu tenho aula aqui na UPE agora às 19 horas. E agradeço enormemente pelo espaço. Obrigada, professora Luana, professor José Júnior e Marcelo Renan. Muito obrigada, presidenta. Foi um prazer, pode se retirar. E, como vocês viram, a gente está começando agora o nosso GT, né, nos apresentando os coordenadores, né, sou eu, Luana Ventura Oliveira, e o professor José Júnior, da UPE, campus Nazaré da Mata. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir falar um pouco e conversar com o professor Marcelo, que ele já está entrando, teve uma pequena queda, né? Mas, enquanto isso, a gente pode conversar, né, um pouco, José Júnior, sobre o nosso GT, né, a formação dele. Isso mesmo. Obrigado, Luana, né? Acho que parabenizar todos nós que fazemos parte, né, do GT sobre Patrimônio e Cultura aqui de Pernambuco. Acho que é uma iniciativa louvável, né? Haja visto a importância, né, que nós temos com relação às questões patrimoniais, não só de Pernambuco, mas a nível de Brasil, né? Esse vínculo também com a AMPU estadual, obviamente com a AMPU nacional, que também já tem um GT permanente. Isso fortalece, né, a discussão que nós vamos encaminhar a partir de agora, né, sobre as questões que envolvem o patrimônio, que envolvem a cultura, cultura material, cultura imaterial, patrimônio visual, né, agregar pesquisas em andamento, pesquisas já em conclusão, em fase de conclusão, que possam contribuir cada vez mais com relação aos estudos sobre patrimônio, inclusive trazendo a discussão sobre ensino de história, educação patrimonial, né, pensando até a questão curricular do ponto de vista do patrimônio, incluindo a discussão sobre museologia. Então, a gente, né, começa hoje um passo importante, né, com esse GT, para que a gente possa ampliar cada vez mais discussões e agregar mais pessoas para o nosso GT. É isso. Isso, e agora eu vou me retirar apresentando o professor doutorando Marcelo Renan, que é historiador, hoje em dia fez mestrado e doutorado em patrimônio e atua como historiador do estado de Pernambuco. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou ficar agora nos bastidores, qualquer coisa estou aqui. Licença.
Muito obrigado, Luana. Obrigado, professor. Tudo bem? Que bom, eu fico muito feliz de que estejamos hoje abrindo esse canal, né, do GT Patrimônio e Cultura Visual dentro da Ampul, que é tão significativo para nós historiadores, né, que estamos nesse trânsito entre a atuação na vida acadêmica e na vida profissional em instituições da área de patrimônio, né, que tem um extenso lastro aí de participação dos historiadores, mas que por muito tempo essa presença dos historiadores ela foi secundarizada, né, foi colocada sempre como algo acessório na escrita, né, da historiografia do campo do patrimônio cultural no Brasil. Então, fico muito feliz, né, por esse resultado da Ampul ter dado início, né, a esse grupo de trabalho, e nesse momento a gente está fazendo essa primeira live, né, participando formalmente desse lançamento e abrindo esse caminho, né, para os historiadores pernambucanos atuarem cada vez mais e discutir mais o campo do patrimônio. É um campo tão interdisciplinar, né, Marcelo? Como, Luana? Que é um campo tão interdisciplinar, né, Marcelo? No sentido que, querendo ou não, os historiadores tendem a aparecer menos nesse campo de patrimônio, né? Pelo menos no estado de Pernambuco. Eu diria, na verdade, que os historiadores eles sempre fizeram parte, né, da escrita dentro do campo do patrimônio cultural, só que a maneira como a atuação do historiador ela é colocada, muitas vezes ela não é sentida, sabe? Eu diria assim. Porque eu não sei se eu posso desenvolver isso mais agora ou se vocês querem fazer alguma pergunta. Se não, eu posso já ir falando aqui, né? Bom, então eu estou falando a partir da minha leitura, certo? É uma leitura muito pessoal enquanto pesquisador e enquanto profissional que atua no campo, né? Eu falar um pouco mais das minhas experiências agora para vocês. Eu fiz a minha graduação em História na Universidade Federal de Pernambuco entre 2006 e 2010, mais ou menos. Em 2011 eu já tinha concluído, né, a licenciatura e o bacharelado, e em 2012, né, eu tive a oportunidade de iniciar o mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural pelo IFAM. E eu confesso a vocês que antes disso, né, eu ainda flutuava muito na percepção de como é que o historiador atuava no campo do patrimônio, como é que trabalhava nesse sentido, porque dentro da universidade, dentro de uma perspectiva de formação acadêmica, o que era colocado para a gente era muito o campo da pesquisa e de uma escrita acadêmica para acadêmicos, né? A coisa de escrever o artigo, de escrever um TCC, ir para uma tese, para uma dissertação, analisando resultados, analisando historiografia, analisando fontes, e poucas vezes eu tive alguma oportunidade de experimentar dentro da universidade como que isso se desdobrava na prática, né, dentro de instituições que trabalhavam com história, né? Então, para mim, até aquele momento ali, né, até o final da graduação, a universidade dizia que a história ela é feita para os historiadores acadêmicos e apenas para ser consumida dentro da universidade. E aí, o que modificou principalmente a minha percepção disso foram justamente os anos finais da minha graduação, que eu tive a oportunidade de viver duas experiências que foram fundamentais nas minhas decisões daí para frente, né? A primeira delas foi iniciar a iniciação científica dentro da universidade. No primeiro momento eu comecei como voluntário, depois eu ainda consegui pegar a bolsa no finalzinho. E durante a iniciação científica eu tive o prazer, né, de ser orientado pela professora Isabel Guilhem, que é uma historiadora que atua diretamente no campo do patrimônio cultural, e que apresentou muito, né, da literatura, apresentou muito da forma como pesquisar a documentação e fontes, e principalmente de perceber a história cultural pelo viés acadêmico. E na iniciação científica, eu tive alguns trabalhos, né, relacionados a religiões de matriz afro-brasileira, perseguição na Primeira República, trabalhava com fonte primária, com jornal, então foi mais ou menos esse caminho da pesquisa, né? E a outra experiência que foi transformadora foi o estágio na Casa do Carnaval, que é uma instituição cultural mantida pela Prefeitura do Recife e que dialoga com todas as tradições culturais
que orbitam, né, o Carnaval do Recife, o São João e o Natal. E lá, a Casa do Carnaval não é só um museu, é um centro de pesquisa, um centro cultural que tem acervo, documentação de várias tipologias, e foi quando eu comecei a perceber a forma como a história ela estava a serviço, né, de uma formação de um pensamento crítico sobre um campo, né? E aí a história cultural, a partir do viés acadêmico, né, da escrita acadêmica, né, de você pesquisar a fonte primária, a fonte documental, e o historiador colocando ali resultados, ela apareceu para mim, né, na universidade, na graduação, e o estágio me trouxe uma outra perspectiva de como que muitas vezes um discurso contemporâneo na cultura, né, para fazedores de cultura, pessoal das quadrilhas juninas, das agremiações de frevo, dos pastoris, muitas vezes procuravam o centro cultural, a documentação e as fontes que estavam lá para produzir um discurso sobre si, né? Uma afirmação de identidade, uma afirmação de valorização cultural, para acionar políticas públicas. E aí foi quando eu percebi que, na verdade, aquilo era trabalhar com patrimônio cultural, era trabalhar com história e patrimônio naquele campo, né? Que era um campo de disputa, né? Um campo de disputa sensível, porque existe um campo de acionamento de identidades, as identidades acionadas justamente como instrumentos de poder, e esses instrumentos de poder buscando diferentes resultados, né? E, sobretudo, desenvolvimento social. Então, esse casamento, né, no final do período de graduação, e eu falo isso hoje porque eu só percebi isso muitas vezes tendo os insights, né, depois de um tempo foi que eu percebi o quanto que isso realmente foi transformador na minha percepção, me motivou a procurar mais sobre o campo do patrimônio cultural, e aí o mestrado profissional que o IFAM mantém, né, eu tive a oportunidade de entrar nesse mestrado profissional em 2012, ficando vinculado ao mestrado, né, entre 2012 e 2014, e foi quando eu fui estudar no Ceará, os maracatus cearenses, o campo do patrimônio cultural para os maracatus cearenses no Ceará e fazendo aulas no Rio de Janeiro, né, fazendo trânsito. Então, foi a partir daí que eu entrei, de fato, né, assim, me aprofundei num campo interdisciplinar como historiador, mas dentro do mestrado num campo de patrimônio cultural. E uma vez que eu concluí o mestrado, eu tive a oportunidade, né, de ir trabalhar na Fundarp, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. No primeiro momento eu fiquei entre 2014 até 2017, e em 2017 saí para o doutorado, saí da Fundarp por 2 anos e voltei em 2019. Então eu estou na Fundarp desde 2019 e hoje gerente de patrimônio cultural e imaterial. Então trabalho com as políticas públicas de patrimônio imaterial. E aí essa conexão, né, do historiador em 2024, gerente de patrimônio imaterial, é reflexo do acadêmico de história que em 2008, 2009, mais ou menos, começou uma iniciação científica trabalhando com a linha teórica da história cultural e percebendo o campo do patrimônio cultural se construindo naquele período, 2008, né? A gente vai lembrar que é o ano em que sai o registro da capoeira como patrimônio cultural no Brasil. Eu trabalhava com cultura afro-brasileira, como ainda hoje trabalho. Então, eu estudava justamente os efeitos da política de patrimônio nesse momento, eu estava acompanhando isso. Né? Em 2007, saiu o registro do frevo como patrimônio do Brasil. Outros bens em outros estados também foram mais ou menos nesse período. Então, é um reflexo disso. Né? Naquele momento, eu comecei a perceber, de alguma maneira, como o campo do patrimônio se constituía e me vi historiador nesse contexto. E hoje, né, conscientemente, a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, percebi que a escrita acadêmica, né, do historiador do patrimônio, a escrita acadêmica na academia é uma, e a escrita do historiador do patrimônio fora da academia é outra, né? E, sobretudo, é uma outra escrita porque nós trabalhamos em cima de outras produções, outros tipos de produções, não apenas a produção científica, né? O artigo, o formato clássico, né, de um artigo de 30 páginas, de um ensaio, né? Então, fora da academia, a gente escreve documentos técnicos que muitas vezes precisam roteirizar, né, a política pública. Ela não é necessariamente um estudo somente sobre as fontes e sobre uma visão crítica da história.
mas nós precisamos, muitas vezes, roteirizar determinadas circunstâncias, né, o bem cultural diante da política de patrimônio. Então, é uma análise condicionada. Por isso que o historiador do campo, né, que trabalha nas instituições como é a Fundarp ou o IFAM, por exemplo, ele precisa ter um conhecimento teórico acadêmico que a universidade proporciona, mas ele precisa ter um conhecimento da política pública de patrimônio e entrar realmente nesse universo, porque a gente faz essa conexão o tempo todo, né? E nada é por acaso, nada é por acaso. Então a gente vai precisar entender essa construção de uma escrita que está a serviço de uma instituição. Então, normalmente a gente segue o modelo da instituição, uma portaria, uma instrução normativa, um documento que orienta essa escrita, mas sem se abster de ser crítico na própria escrita, né? De fazer valer o conhecimento teórico e acadêmico e fazer a autocrítica. Muitas vezes a gente acaba amadurecendo bastante quando a gente vai de uma peça para outra, né? E isso gera também uma outra característica, né? Que eu posso ser especialista na minha área de formação, eu tenho o meu estudo acadêmico, eu tenho a minha pesquisa de mestrado, doutorado, e eu posso trabalhar com um tema específico. Mas na atuação, né, dentro dessas instituições, você sai desse lugar, né? Você não é o ultra especialista em um determinado assunto, você passa a escrever criticamente sobre o assunto que chegar, na demanda, né, na ordem do dia. Então, hoje a gente trabalha, principalmente, né, a Fundarp trabalha, né, fazendo as instruções técnicas para processos de tombamento e de reconhecimento para o registro de patrimônios culturais, e que nada mais, nada menos, ela é uma junção de visões críticas, né, visões técnicas, escritas por historiadores, antropólogos, cientistas sociais, arquitetos, engenheiros. Então, para cada bem, a gente vai ter uma abordagem diferenciada, né? E o historiador está nesse meio, né? Muitas vezes é ele quem começa a localizar a fonte, localizar informações sobre o bem cultural que está em determinado município. Então, a pesquisa do bem já passa a ser também uma pesquisa sobre o município que está ligado a um contexto cultural específico, porque a região onde ele está inserida, né, passou por processos sociais e culturais específicos, e aí a gente vai formando essa coxa de retalhos em uma escrita que ela é, ao mesmo tempo, descritiva, mas ela é crítica, né, e essa crítica, que eu posso falar um pouco mais depois, é que tem sido o ponto diferencial, né, o que nós temos feito hoje de diferencial, né, os historiadores mais atuantes e mais militantes nessa fase mais contemporânea, têm proporcionado essa crítica que até então não era autorizada aos historiadores fazer. Então, acho que esse que é o ponto, né, que a gente pode entrar aí num segundo momento, né? Então, a minha trajetória pessoal, ela é formada por isso, né? Eu tive essa experiência na academia, no estágio, e depois eu tive essa sorte, vamos dizer assim, de começar a trabalhar justamente em uma instituição que proporcionou, né, que eu acompanhasse aí uma mudança dentro do próprio campo, né? Então, a Fundarp de 10 anos atrás, com toda certeza, quando eu olho as produções minhas e de outros colegas, né, que atuaram naquela época, e quando eu vejo a qualidade do que nós fazemos hoje, a gente percebe claramente, né, essa transformação no tempo, né, da visão comum que o historiador coloca, né, dentro de um Vamos retomar o que ele estava falando. Pronto. O professor caiu na gravação agora, mas é muito interessante, né, José Júnior, o que ele estava falando da experiência dele, da graduação, como se desdobrou no segmento, né, profissional, e a mudança, né, da escolha de ir para um mestrado também em patrimônio, né? Que são caminhos, né, para os nossos alunos também. Sim, sim, claro. Eu acho que é importante, inclusive, né, que, como eu tinha falado anteriormente, já até conversei contigo, né, que esse é um tipo de discussão que ainda é um pouco carente, né, dentro das graduações.
nós temos poucas pós-graduação no Brasil voltada para as questões patrimoniais, para as questões museológicas, né? Na própria graduação mesmo, raramente você encontra um aluno que vá desempenhar, que vai escrever um TCC sobre questões patrimoniais, sobre questões museológicas, né? No mestrado profissional de História também, mesmo no cenário de ensino de História, a gente não vê muito trabalho nesse sentido, né? Eu tenho tido um pouco, vamos dizer assim, não sei se é de sorte, né? Mas na graduação eu tenho hoje, né, uns 2, 3 alunos que estão, né, querendo trabalhar com patrimônio histórico lá na região da Mata Norte, sobre engenhos, né? Naquela região, e no Prof. História, né, que eu sou professor do Prof. História, eu tenho uma aluna, né, que ela vai trabalhar a festa, né, uma festa religiosa na cidade de Orobó, pegando um pouco da questão patrimonial, né? Então, isso já traz um certo ânimo, né, para a gente perceber que, né, ali de forma ainda muito incipiente, alguns alunos da graduação e da pós-graduação estão começando a refletir, a pensar um pouco sobre a questão patrimonial, né? E dentro das nossas linhas de pesquisa, no Prof. História, né, nós temos 3 linhas de pesquisa, uma delas trabalha com a questão patrimonial, né? Questão patrimônio cultural, patrimônio material, né? Então, isso, né, termina fazendo, a ideia é estimular, né, que mais pesquisas sejam feitas, né? Seja sobre patrimônio material ou imaterial, sobre patrimônio visual, porque nós temos aqui no Nordeste uma riqueza muito grande, né, do ponto de vista patrimonial. A própria região da Mata Norte, né, nós temos igrejas do final do século XVIII, século XIX, nós temos engenhos que ainda guardam, né, ali as ruínas de uma casa grande, de uma senzala, tá certo? Então, nós temos aí igrejas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, do século XVIII e século XIX. Então, assim, isso é uma coisa realmente importante, que precisa ser explorada, precisa ser pesquisada, precisa ser valorizada, e a gente tem tentado fazer um pouco dessa discussão lá com os alunos, inclusive tentando levar essa discussão para a educação básica, né? Como eu sou o coordenador do PIBID, então né, eu transito, né, por algumas escolas ali da Mata Norte, principalmente de Nazaré da Mata, e aí a gente tenta colocar essa discussão também nas intervenções que os alunos do PIBID fazem, né, inclusive levando isso para os alunos da cidade, tentando mostrar, né, aos alunos da cidade, seja de Aliança, Nazaré da Mata, Carpina, Tracunhaém, que na cidade que eles moram são cidades históricas, cidades que têm um valor patrimonial, né? Levar os alunos ali para conhecer esses espaços patrimoniais, se tiver um museu, levar para conhecer o museu, para perceber, né, como esse museu pode ser pensado do ponto de vista do ensino, da pesquisa, espaços da memória para pensar a cidade, né, pensar ali, né, esses espaços que existem na cidade. Nós temos uma riqueza cultural grande na Mata Norte, que é o maracatu, né? Nazaré da Mata é conhecido como a capital estadual do maracatu, o chamado maracatu rural, né? Na entrada da cidade, nós temos os caboclos de lança, nós temos um museu, mais para o centro da cidade, perto da igreja, né? Nós temos o barracão, né? Em que algumas peças, algumas roupas são produzidas, que também é um espaço, né, de visitação. Então, há uma riqueza muito interessante que precisa ser um pouco mais explorada. Na cidade de Aliança, você tem um espaço do cavalo marinho, né? Em que é como fosse uma casa, como fosse um pequeno museu ali que guarda histórias, né? Questões de pesquisa sobre o cavalo marinho. E no período do carnaval, há os encontros, né? Dos maracatuzeiros em várias cidades de Nazaré, Aliança, Tracunhaém. Então, há uma riqueza muito grande, né? Que precisa ser estudada, precisa, inclusive, precisa ser produzido, até uma redundância, produzir alguns produtos para dar maior visibilidade a esses espaços, né, a essa cultura que é produzida. E, né, Olinda, né, Olinda guarda um patrimônio religioso do período colonial, imperial, muito interessante, muito valoroso, né?
que também precisa ser estudado, pesquisado, né, socializado com os alunos da educação básica. Né? Eu penso o seguinte, na universidade nós temos uma outra discussão, não é em toda universidade, eu conheço mais ou menos alguns currículos de outras universidades e não tem questões patrimoniais, né? Mas aqui em Nazaré, né, no curso da UPE, nós temos, né, a disciplina de patrimônio histórico, nós temos disciplina de educação patrimonial, a partir do próximo ano nós vamos ter história e museologia. Então, é uma tentativa de fazer com que os alunos da graduação tenham essa discussão e possam levar essa discussão para a educação básica, porque a minha grande preocupação é que a educação básica, os alunos da educação básica, fundamental 2, ensino médio, tenham essa discussão. A gente não tem como mudar o currículo da educação básica, né? Essa discussão é muito antiga, mas a gente, enquanto professor formador, a gente precisa estimular os alunos a fazerem isso, né? Ali, a aproveitar determinados espaços dentro dos conteúdos de história e discutir isso de forma transversal, já que não tem especificamente a disciplina sobre patrimônio, sobre museologia na educação básica, né? Então, é importante, né, que a gente fortaleça essa discussão, né, e pense isso como pesquisa, como ensino, mas também desenvolver projetos de extensão dentro da universidade nessa perspectiva, entendeu? Pelo menos é assim que eu tenho pensado. Perfeito, professor. Vamos agora voltar para o bate-papo com o Marcelo, né? Ele retornou, conseguiu voltar. Professor. Eu estava acompanhando aqui sua fala, professor José, e é tão importante, né, o que você está trazendo, assim, de realmente dentro do curso de História a gente vê pouca relação, né, dos próprios professores durante o período da formação acadêmica, né? A gente ainda tem um currículo muito estruturado, né, naquelas fases da história antiga, história moderna, história do Brasil em várias fases, e a gente muitas vezes esquece de pensar, né, o próprio currículo ele não dá espaço para isso, de mostrar como que esses conteúdos eles realmente estão sendo aplicados hoje numa percepção crítica da história, né? É muito, às vezes parece conteudista até demais, assim, né? Alguns professores, alguns cursos, às vezes chegam a ser muito conteudista nesse sentido, né? E eu acho que esse aqui é o diferencial de quem está dentro, né, da perspectiva do estudo do patrimônio, né? Ele deixa de ser o conteúdo, né? Ele é uma outra análise, né? Patrimônio por si só não é o conteúdo, né? O conteúdo ele está vinculado a algum conhecimento histórico, né? Algum conteúdo que a gente está abordando. Então, você falou muito bem, por exemplo, de Nazaré da Mata, da região da Mata Norte, né? Da diversidade cultural, e é mais ou menos a área que eu tenho, que eu me aproximo mais, porque eu trabalho justamente com cultura popular. E aí, quando a gente vai estudar, por exemplo, um cavalo marinho, né? A gente promoveu um inventário sobre o cavalo marinho, para conhecer justamente, né, quem faz, aonde faz, quais municípios, em quais localidades, que trânsitos ocorreram entre brincantes de um município para outro, que fez com que o território geográfico ele se expandisse. Hoje a gente tem um território simbólico muito maior do que apenas o geográfico, que é o caso do Maracatu rural, né? Você falou Nazaré da Mata como uma cidade de referência, mas ela não é somente ela ali, né? A gente tem quase toda a Mata Norte, ela temos grupos de maracatu rural nessa região. Então, entender o território a partir do seu elemento simbólico, né? Que extrapola uma fronteira geográfica de um município, tudo isso está relacionado ao estudo do patrimônio. E o principal ponto, né, que eu deixei para falar agora, que tem sido o grande diferencial da maneira como os historiadores têm se colocado no campo, vem justamente da aceitação da história oral, né? Das metodologias possíveis de trabalhar com oralidade e valorizar as fontes orais dentro desse processo, né? E eu falo que isso é recente, né? E se o senhor puder me ajudar nesse sentido, né, de falar um pouco também sobre essa questão da evolução metodológica do campo da história, né? Até o início dos anos 2000 a gente tinha uma resistência muito grande da aceitação, né, de trabalhar com fontes orais para a produção de historiografia,
né? E o campo do patrimônio, ele, por dialogar com outras áreas, né, e trazer a antropologia para perto, trazer as ciências sociais para perto, faz com que o historiador ele precise realmente absorver a oralidade como fonte, e aí e promover o cruzamento dessa oralidade com as fontes que a gente tem acesso, né? Para alguns desses bens culturais, a gente falou do maracatu, do baque solto e do cavalo marinho, existem alguns processos historiográficos que a gente inicia a partir da oralidade, justamente porque a gente não consegue localizar as fontes, né? Então, para escrever sobre uma tradição cultural, para escrever sobre um território de trabalhadores rurais, para escrever sobre um território quilombola, né? Uma perspectiva de patrimônio dentro do campo indígena. Muitas vezes, o historiador ele vai para o campo para acessar a oralidade como fonte. E essa oralidade ela vai ser depois costurada com outras possibilidades metodológicas de trazer a historiografia para perto. Então, acho que essa foi a grande transformação do campo nesses últimos 20 anos. Estou falando aí de 2004, 2005, né, quando a gente já tem uma política de patrimônio imaterial se consolidando no Brasil, né? A política pelo IPHAN ela é de 2000, né? Mas a gente tem os primeiros resultados ali em 2004, por exemplo. Então, e são processos, né, de produção de patrimônios, né, produção real, né, de chegar em resultados com registro de patrimônio de alguns bens culturais que aconteceram justamente através da oralidade, né, pesquisas focadas na oralidade que depois os historiadores conseguiram fazer cruzamentos com fontes, fazer cruzamentos com histórias de município, histórias notáveis, né, que vinculam os sujeitos a alguns acontecimentos da história do Brasil. Então, acho que essa foi a grande virada de chave para que a gente pudesse realmente assim chegar no campo com uma outra perspectiva, porque até então o historiador que trabalha com patrimônio histórico, né, o patrimônio pedrical, patrimônio edificado, de alguma forma ele ainda estava muito preso a essa escrita da historiografia a partir dos grandes feitos, né, a partir da história oficial, né, entre muitas aspas. Então, porque na maioria das vezes nós estávamos falando de uma igreja, então a gente vai para a documentação da igreja, vai para a documentação oficial. O palacete onde residiu um senhor de engenho, então a gente vai falar desse palacete a partir da sua monumentalidade estética, arquitetônica e da história produzida sobre esse sujeito, né? E essas histórias elas estão escritas, né? Elas são, entre aspas, oficiais porque existem documentos de época. Quando a gente vai para a cultura popular, quando a gente vai para outros territórios do campo do patrimônio, geralmente a gente inverte essa ordem, né? Então a documentação ela é ausente ou precária e a oralidade é quem vai ser o guia dessa pesquisa, dessa investigação. Então isso transformou completamente o campo, garantindo, por exemplo, uma chegada, né, de historiadores, inclusive dessa geração formada nos anos 2000, e eu sou um reflexo disso, né? Eu sou formado ali no final dos anos 2000, que já dialoga com questões relacionadas a políticas étnico-raciais, identidade de gênero, identidade racial, diversidade religiosa, que acaba chegando no campo do patrimônio para dar uma oxigenada e para mostrar que os patrimônios oficiais do Estado não precisam continuar sendo aqueles que eram vistos e eram os mesmos patrimônios oficializados nos anos 30, né? Os patrimônios que o Estado diz hoje ser patrimônio cultural e que representam a cultura do povo brasileiro, hoje é um pouco mais diverso, né? Hoje nós temos referências culturais de povos indígenas, povos quilombolas, de territórios rurais, patrimônios em contextos urbanos que são dentro da periferia, dentro de outros ambientes que fogem a essa historiografia dos grandes, né? Dos heróis, da monumentalidade, da arquitetura, da história da arte, sabe? Então, a gente ainda tem, hoje, alguns conflitos, porque existe uma linha do patrimônio cultural, que é aquilo que o Estado coloca dentro do âmbito das políticas públicas,
e a gente está falando disso, né? Então, geralmente, o historiador está muito vinculado a isso, né? Dentro do IFAM, dentro da Fundarp, dentro dos órgãos estaduais e municipais, porque ele está a serviço de uma política pública, que é normativa, e existe aquilo, o outro campo do patrimônio, o outro lado do patrimônio, que é o que a população identifica como sendo o seu próprio patrimônio e suas referências. E aí, esse outro lado, ele se vincula muito à museologia, né? A museologia social, a produção de identidades locais, aos territórios culturais. Então, há uma atuação também mais independente desses historiadores que estão aí também no terceiro setor, por exemplo, né? Trabalhando aí com ONG, com instituições culturais, gestão cultural, com produção cultural. Hoje a produção cultural se utiliza muito, né, da produção de sentidos dentro do campo do patrimônio. Então, você foi muito assertivo em dizer, né, que a universidade e a própria formação do ensino da história, né, no ensino básico, ela ainda está distante, né, de falar do patrimônio cultural de uma maneira mais aberta, mas eu acho que é um próprio vício que o campo trouxe, né? O patrimônio cultural era um assunto que era muito fechado a poucos, né? Era um assunto de intelectuais. Falar de patrimônio cultural no Brasil era um assunto de intelectual. E hoje a gente está falando de patrimônio cultural dentro de escolas, produzindo materiais educativos, fazendo cartilhas educativas, jogos eletrônicos, podcasts sobre patrimônio cultural, né? E que para que esse conteúdo exista, a gente precisa dos historiadores. Acho que é um pouco isso. É isso mesmo, Marcelo, você tem razão. Inclusive, quando você toca no ponto, né, sobre a história oral, né? A história oral ela foi muito colocada para segundo plano, né, dentro da universidade. Eu fiz a minha graduação nos anos 90, entre 96 e 2001, e quase que não se falava em história oral. E quando algum aluno ousava em falar, ele era podado, né, pelo aluno, pelo professor, né, que diz, não, tá chegando agora, estão dizendo que é uma metodologia, mas que quiser pesquisar, vamos para as fontes documentais, vamos para os arquivos, né? E aí, né, é um tipo de metodologia que realmente só veio ganhar um pouco mais de notoriedade, talvez nos últimos 20 anos, talvez. Você hoje já tem a associação, né, da história oral, tem eventos a nível estadual, a nível nacional, e você tem hoje uma produção bem maior, né, sobre história oral, a partir de várias temáticas, né? Você tem livros, produções sobre história oral a partir da ditadura militar, né? Colegas que produzem dissertações, teses a partir de pessoas que vivenciaram aquele período, né? E tem também, eu lembrando, né, que quando eu ainda estava na graduação ali, no final da graduação, eu tive contato, né, com um documentário chamado Memórias do Cativeiro, que é um documentário que transformou-se em livro, né, organizado pela Hebe Mato, Ana Rita Lugão, Marta Abreu, professoras, né, que produziram bastante ali nos anos 90 para os anos 2000 na Universidade Federal Fluminense. E elas colheram, né, entrevistas a partir dos anos 90, na década de 90, recolheram um monte de entrevistas com descendentes, né, de africanos naquela região do Rio de Janeiro. Então, elas colheram, né, essas entrevistas na década de 90, mas só lançaram em formato de livro e em documentário em 2005, né? Então, houve um período muito longo, né, entre a colheita, né, desses documentos, dessas falas, né, até ser lançado em 2005. Então, tem um livro que é um documentário, mas nem todo professor, todo aluno sabe, né, disso. Eu sei porque eu já utilizei o livro, né, nas minhas aulas, é um assunto que eu trabalho, eu dou aula de História da África também, e dou aula de História do Brasil, Colônia e Império, em alguns momentos, na universidade, então eu faço uso desse material, né? Inclusive, em alguns momentos eu tento fazer aí uma ponte, né, uma discussão sobre patrimônio e questões afro-brasileiras, questões indígenas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, né,
pessoas ligadas a quilombos, né? A formação de quilombos, que vivem em comunidades quilombolas lá na Paraíba, né? Então, isso também trouxe para mim um pouco, né, desse estímulo de fazer essa relação, né, da história, do patrimônio, das questões indígenas, questões quilombolas, que também eu acho que, inclusive, está muito dentro ali do que rege, né, a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Inclusive, pensando nas minhas aulas de patrimônio, aulas de cultura brasileira, aula de história da África, né, também pensando na questão patrimonial africana, afro-brasileira, questão indígena, né? Até, inclusive, tem algumas produções, alguns livros sobre museu afro-brasileiro, né? Então, a gente tenta trazer um pouco dessas discussões para nossas aulas, que a gente ministra em alguns momentos na graduação ou em outros momentos na pós-graduação, né? Tentando fazer ali uma conexão, uma discussão interdisciplinar, né? Entre patrimônio, entre museologia, entre questões africanas e afro-brasileiras. Eu também tive um período, né, de trabalho, eu fiquei quase, acho que 5 anos, né? Eu trabalhei 5 anos na UFRN, no campus de Caicó, no Rio Grande do Norte, e eu fiquei lá de 2013 a 2019, foi exatamente 6 anos, né? E nesse período nós conseguimos recuperar o chamado Museu do Seridó, que hoje funciona, é aberto, os alunos fazem pesquisa, né? Então, eu, juntamente com outra professora, grupo de alunos, a gente fez uma parceria com a universidade e conseguimos reabrir, reerguer o arquivo, né? O arquivo não, o Museu do Seridó, lá em Caicó. Foi uma experiência extremamente interessante. Acho que foi a partir daí que eu comecei a gostar, e lá tem disciplina, né? No currículo, é obrigatório, Patrimônio Histórico 1, Patrimônio Histórico 2 e Museologia, é obrigatório o aluno de fazer entre o 4º, 5º e 6º período. E eu ministrei, tive a oportunidade de ministrar esses conteúdos durante um período que eu estive lá. Então, a partir daí eu comecei a pensar nessas perspectivas do patrimônio, comecei a gostar dessa discussão, né? Então, acho que é muito válida, né? Eu acho que a minha ideia é desenvolver mais projetos, incentivar os alunos a pesquisarem, né? Agora eu estou na Mata Norte, faz uns 4 anos e pouquinho que eu estou aqui na Mata Norte, e aos poucos, né, tenho tentado levar essa discussão tanto para a graduação como para a pós-graduação, e de certa forma incentivando os alunos a pesquisar, e já tem dado aí alguns pequenos frutos, né? Tem uma aluna que já defendeu um TCC no semestre passado, segundo ela, vai tentar agora o mestrado na Rural, na linha sobre memória e patrimônio, se eu não estou enganado. Então, eu estou lendo o projeto dela, né? Estou dando algumas dicas. Então, isso é bom. Plantar ali algumas sementezinhas para que possa ser colhidas, né, no futuro. Que bacana você falar dessa relação que você teve com o Museu de Seridó, né? Porque a gente falou no início, acho que a Luana foi quem entrou nesse assunto, de quanto que o campo do patrimônio ele é interdisciplinar. E veja como que, de alguma maneira, tudo vai se conectando, né? O campo da documentação, né? Hoje a ciência da informação tem trabalhado cada vez mais as formas de melhorar os silos de memória, né? A documentação, o acesso, digitalização, informatização. Então, a gente tem arquivos, a gente tem museus, a gente tem a necessidade do fortalecimento dos arquivos públicos municipais, por exemplo, que são os lugares, né, da pesquisa, os lugares onde o historiador acessa, onde a população acessa a memória e a documentação, e os museus, né? Então, muitos desses historiadores que hoje se interessam, né, por uma temática específica, no futuro podem vir a ser importantes gestores desses espaços, de um museu municipal, de um arquivo público municipal, ou atuar, né, como técnicos de áreas setoriais específicas, onde tudo vai dialogar, né, produzindo documentação, produzindo memória, produzindo uma literatura acadêmica, né, sobre localidades que muitas vezes tem pouquíssimo material, né, de referência. E aí, você falou da questão do museu, e eu também tinha tocado nesse assunto, né, de como que a gente tem dialogado com vários campos, né, a política de patrimônio cultural
ela existe muitas vezes conectada, né, como é no governo federal, ao Ministério da Cultura, que também engloba a política do campo museal, que está lá, né, que também engloba o Museu Nacional, o Museu Nacional, o Arquivo Público Nacional. Então, a gente tem 3 políticas, né? Política de museus, política de arquivo e política de patrimônio, né? Que são separadas em pastas muito mais por uma questão de orçamento e de direcionamentos, mas que um não convive sem o outro, assim, um não sobrevive sem o outro, né? Museu, arquivo e a política de patrimônio. Então, a gente está falando muito disso, né? E eu acho que o campo está cada vez mais forte, né? Eu citei, por exemplo, podcasts, jogos, né? Tudo isso tem sido possibilitado, existem linhas de editais, linhas de projetos que permitem, né, trabalhos vinculados ao patrimônio cultural, ou pelo menos aquilo que a gente identifica como sendo patrimônio cultural, né, sem a dependência de ser um bem tombado ou um bem registrado, né? E a gente pode falar sobre isso, né? Então, eu vejo vários projetos, por exemplo, aí na Mata Norte, né, de podcasts falando sobre mestres de cultura popular. E aí estão lá, né, mestres cirandeiros, mestres de maracatu, mestres de mamulengo, projetos de inventário, projetos de pesquisa que são da área de patrimônio, né? E por que eu digo que isso é importante que a gente apresente esses projetos dentro da universidade? E aí eu já me disponho, professor, se você, assim, permitir um dia eu ir falar com os alunos da universidade, lá na Mata Norte, de falar de como que esses projetos eles acontecem, porque normalmente são essas pessoas que vão atuar como profissionais, como consultores, como pesquisadores, são essas pessoas que vão escrever os textos dos livros, dos catálogos, né? E esse conhecimento, como eu digo, né, ele é um conhecimento da especialização do historiador, né? Da forma crítica de falar sobre, né? E eu acho que a gente foi muito ensinado, o senhor de uma geração anterior à minha, né? Mas ensinado a ser especialista em determinado assunto, né? E a minha visão, né, quando eu contei essa história da iniciação científica, foi justamente de que eu não precisava ser o grande especialista desse assunto sem antes eu ser alguém que conhecesse da política de patrimônio. Então, hoje, quando me perguntam, né, qual é o meu tema de especialidade, eu falo, é a política de patrimônio cultural, né? A minha especialização é sobre isso. É como o Estado opera uma política pública dentro de um campo que é um campo de memória e de produção de identidades, né? Então, eu consigo falar de diferentes temas dentro da política de patrimônio. Eu tenho minhas preferências, eu tenho meus temas que eu me dedico mais. Mas eu acho que esse é o grande diferencial, né? E aí quem atua nos museus, né? Hoje a gente tem museus em um recorte diverso, né? Museus de territórios, museus comunitários, museus virtuais, memoriais, né? Museus sobre identidades, né? Sobre dissidências de identidade, museu de diversidade sexual, museu de culturas indígenas, museu de cultura afro-brasileira, que pode ser tanto um museu de arte quanto um museu de memória, um museu de história, museus municipais, e os historiadores estão em todos esses lugares. Então, eu acho que é importante a gente tirar essa cortina para fora da universidade, né? A gente muitas vezes está lá dentro falando e coloca o aluno dentro de uma caixa preta, né? De que ele vai escrever para dentro e só vai ser lido por historiadores. E eu acho que o campo do patrimônio ele dá essa amplitude de você escrever, por exemplo, para o ensino fundamental, uma produção acadêmica, você transformar uma produção acadêmica, né, no conhecimento do município, por exemplo, e você transformar aquilo num material educativo que vai auxiliar na formação do professor, né, que pode servir como um material paradidático, que pode servir no material que vai para um recorte, né, de um leitor que não é necessariamente um acadêmico, que ele vai compreender da mesma forma, né, o sentido que a historiografia traz, para mostrar a importância dos espaços, para a importância dos deslocamentos e das migrações internas dentro de um estado, como é Pernambuco. A partir da história da ferrovia de Pernambuco, a gente pode falar sobre isso, né? E aí a gente está falando de tudo isso, né? Do que é protegido, de como proteger, de para quem proteger, de como isso se desdobra, de como isso está na política pública, mas, sobretudo, como isso está na memória e na afetividade também.
Então, acho que são deslocamentos, né, dessa percepção mais engessada, né? O professor está colocando aqui nos comentários a referência da Márcia Chuva, né? Eu tive o grande prazer de ser aluno dela no mestrado. E realmente, assim, tem sido... Né, ela é historiadora da história do patrimônio no Brasil. Então, assim, veja que é algo muito dentro da política pública, né? Por isso que eu me alinho muito a essa ideia de eu ser um historiador da política de patrimônio, né? Eu sou um historiador sobre como é que nós pensamos patrimônio no Brasil, né? Desde a formação do IFAM em 37 até hoje, que nós estamos trabalhando com o surgimento de políticas públicas municipais, né? Então, enquanto historiador, eu sou técnico também, eu sou alguém que está ali trabalhando com o legislativo, que está trabalhando com orçamento público, então eu leio muito isso, né? Assim, de alguma maneira, foge um pouco, mas é por conta do caminho que eu escolhi, né? Eu fui para a área multidisciplinar, então fiz o mestrado multidisciplinar, doutorado multidisciplinar, justamente para trabalhar com aquilo que ninguém quer, né? Que é com orçamento público, com dinheiro e com gestão. Mas não deixo de ser historiador jamais. Então, Marcelo, acho que agora em outubro, né? A Luana pode falar mais disso. A gente está tentando organizar uma atividade em Nazaré da Mata, uma atividade presencial, ou à tarde ou à noite lá em Nazaré, fazer uma mesa redonda para a gente discutir questões sobre patrimônio, sobre museologia, porque em outubro é o período da chamada Primavera dos Museus. Isso ocorre a nível de Brasil, né? E aí a gente está tentando fazer uma atividade lá. Acredito que a gente vai fazer uma atividade. A gente já tem mais ou menos até uma data, e logicamente, se você tiver disponibilidade, a gente, né, já convido você para participar junto com mais outros colegas para fazer essa discussão em Nazaré de forma presencial, né? Esse é um convite, Luana, depois oficializa isso também. E uma outra questão, talvez você esteja mais por dentro do que eu, qual tem sido o papel, a política do IFAM e do IFAEP, né? Com relação às questões políticas públicas patrimoniais. Eu, particularmente, vejo um pouco distante esses espaços, né? Essas instituições que são ligadas ao governo federal, principalmente o IFAM, né? Eu vejo muita gente reclama, aqui a gente quer fazer um processo de tombamento, mas o IFAM demora muito vir, o IFAEP diz que não tem funcionário, então, né, eu ouço, às vezes, né, uma ou outra reclamação com relação a um pouco distante, um pouco de distanciamento dessas duas instituições que são importantes no tocante à discussão sobre patrimônio, sobre tombamento, sobre preservação, né? E aí, talvez você possa ter mais informação sobre isso, né? Sobre essa atuação deles. É uma pergunta importante, assim, eu acho que eu não estou falando muito do lugar onde eu trabalho em si, mas da forma, né? Mas é importante, porque há uma visão da população, de uma forma geral, sobre o IFAM, que é o órgão federal, né, que lida com o patrimônio cultural, e sobre a Fundarp, que é o órgão estadual, de que são órgãos que vão auxiliar a população na preservação efetiva de bens culturais. Vamos falar dos bens edificados, né, do patrimônio edificado, né, as casas, conjuntos arquitetônicos. E isso acontece, a política ela serve justamente para isso, mas o escopo geral da política de patrimônio cultural, quando a gente fala em política pública, a gente está falando de uma corresponsabilidade, né? A corresponsabilidade do Estado e do sujeito, né, do cidadão, na preservação de um patrimônio cultural. O que isso significa na prática? Se nós temos determinada igreja, uma igreja secular de 200 e poucos anos dentro de um município, 180, 150 anos. Essa igreja, ela representa algo para a população ao ponto de que, se ela for alterada esteticamente, ou destruída, demolida, né, porque o terreno vai precisar ser usado para uma outra finalidade,
isso afeta a memória coletiva, a memória social que se produz naquele município sobre aquele imóvel e sobre aquela localidade, chegando, inclusive, a alterar a forma de vida da lei. Então, o que é que a política pública faz? Ela vai consultar o cidadão, né, a população, para entender se aquele imóvel, aquela igreja, né, ou outro elemento arquitetônico, ele representa algo coletivo. Ele é importante coletivamente. Se ele é, quem diz isso são as pessoas por meio de consultas, né, então, escutas públicas, fóruns, petições. Então, o Estado ele vai operar um instrumento chamado tombamento para garantir que aquele imóvel ele não se altere ao ponto de a população perder a referência, né? Então, esse é o primeiro movimento, né, da política de patrimônio. Ele é para proteger, e proteger nesse sentido, né? Ele primeiro protege porque coletivamente você tem as pessoas dizendo que aquilo é importante para uma coletividade. O que muda, né, o que é sensível, é que muitos desses imóveis, eles são de proprietários privados, eles têm dono. E o dono, muitas vezes, é um proprietário privado, que é uma casa, é uma residência, é um casarão, ou serve, né, como sede de uma empresa, como sede de uma loja, mas ele tem um dono, e geralmente esse dono não é o Estado, né, esse dono é uma pessoa, um particular. Então, é aí onde entra a questão da necessidade de manutenção. Se esse sujeito ele não tem condições de fazer sozinho a gestão de uma propriedade, né, ele precisa provar isso, porque se ele tem uma casa, ele tem como zelar. Né? Eu tenho a minha casa, é a minha obrigação zelar pela minha casa, é a minha obrigação zelar pelo que é meu. O que difere é que agora ele tem algumas regras para zelar aquele bem, aquele imóvel, por ele ser histórico e que precisa do acompanhamento do Estado. Então, o Estado vai colocar à disposição dele os arquitetos para orientar, os engenheiros para fazer laudo técnico, né? Os historiadores para escrever sobre aquele monumento, sobre aquele imóvel, falar daquela importância daquele imóvel de uma forma mais pública e fazer com que aquele bem continue sendo compreendido pela população daquela maneira. Então, o grande conflito, professor, é quando a população entende que, a partir do momento que o Estado preserva com o instrumento do tombamento ou outro similar, é o Estado quem agora deve manter algo que, na prática, é privado. O Estado faz isso com os imóveis públicos, né? Então, as próprias igrejas, elas são públicas no uso, mas elas são de algum proprietário. E o proprietário normalmente é a própria Igreja Católica, é alguma ordem religiosa, ela é ela pode ser uma capela privada de algum proprietário, dentro de algum engenho, dentro de alguma sede, de algum sítio. Então, há esse conflito de entendimento, né, de que o Estado ele substitui a pessoa no dever de zelar o que é pessoal. O Estado vai fazer com que essa pessoa e todas as outras mantenham, né, a guarda de um documento arquitetônico, de um documento em papel, de um documento visual, uma obra de arte, que seja de interesse público. Então, para essa guarda ela acontecer, o Estado vai colocar a fiscalização à disposição, a própria segurança pública à disposição, os órgãos de patrimônio que exercem esse papel, e se por acaso, né, o sujeito tiver a cidade, né, muitas vezes os bens eles são do município, né, os bens são municipais. Se o município ele não tem condições de sozinho fazer uma zeladoria, fazer uma reforma, fazer um restauro, aí sim, o governo federal ou estadual vai colocar recursos orçamentários também para isso. Então, é uma eterna gangorra, né? A expectativa é muito alta de que o Estado ele cumpra com um papel que muitas vezes ele é do município. Tem alguns desses bens que o sítio histórico, vamos pegar o sítio histórico de Olinda, certo? Olinda é uma cidade que a Unesco reconheceu como patrimônio mundial pela história, pelo elemento arquitetônico e pela diversidade cultural. Então, o Estado está presente no sítio histórico de Olinda
fomentando a diversidade cultural, promovendo festas, garantindo segurança pública para que exista a presença de turistas e de moradores, com ação técnica com os técnicos, com escritórios técnicos. Travou, gente? Travou, né? Então, deixa eu ver se Marcelo ele retorna, né, para fechar o pensamento. Mas já estamos com 1 hora de live. E já começamos a ir fechando, né, a nossa live de hoje, esperando o professor Marcelo retornar para a gente poder fazer os agradecimentos e ele fechar o pensamento, mas não esqueçam de divulgar o nosso GT, de curtir lá o YouTube, né, que nós vamos estar publicando tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube todas as nossas programações, esses eventos que nós vamos realizar. Esse aqui é apenas um lançamento. O professor José Júnior está querendo colocar, o primeiro evento a gente colocar lá na UPE, Nazaré da Mata. Depois vamos pensar, fazer coisas também dentro de museus. Então, conversar com as instituições, com os conventos. Então, a gente vai fazer e movimentar essa região metropolitana do Recife, com esse GT de patrimônio e cultura, e também agregar muitas áreas interdisciplinares, né? Então, a gente quer arqueólogos, também escutar arquitetos, né, que vão contribuindo com a nossa discussão, que é interdisciplinar, né? A gente não pode esquecer que patrimônio ele pode ser trabalhado em várias perspectivas, sem ser histórica, e é muito importante a gente também se apropriar dessas políticas públicas que o professor Marcelo está trazendo para nós hoje, né, nos abrilhantando com essa fala. Vou botar ele aqui de volta. Gente, desculpa, eu tô caindo muito, a minha internet tá oscilando muito. Eu vou só finalizar, professor. Acho que eu caí no momento que eu estava explicando uma coisa importante, né, de que é isso, né? O patrimônio cultural ele tem essas características. Existe uma parte que é o que o Estado efetivamente ele vai atuar no sentido de proteger para que haja a garantia de que coletivamente outras pessoas possam desfrutar daquilo, né? E a gente fala de documentos, acervos completos de documentação, a cidade, né? Desfrutar da cidade. A cidade é um documento que fala de um tempo, de uma época. Então, é por isso que é importante a gente preservar elementos arquitetônicos como praças, chafariz, estátuas dentro das cidades, conjuntos arquitetônicos de casas, porque são documentos de época. Então, a gente faz isso justamente nesse sentido de garantir que a história consiga, pelo menos, colocar de volta ali a informação de uma maneira que ela possa ser lida, né, contemporaneamente e para uma geração futura. Então, falar de patrimônio no sentido da política pública é isso, né? É preservar em conjunto, coletivamente, Estado e população, Estado e sociedade civil. E aquilo que não está, né, na política pública oficializado, mas que é referência para as pessoas e para a população, que também é patrimônio cultural, também é preservado, né? Preservado por meio da oralidade, preservado por meio da vivência, né? As famílias, as vivências coletivas também preservam histórias e preservam sentidos, né? Identidades. Então, eu acho que esse é o principal legado, né? E aí a gente precisa realmente fazer com que a informação sobre o campo da política pública do patrimônio seja melhor compreendido, e a gente precisa da universidade para isso, né? A gente precisa que a universidade abra espaço justamente para que os profissionais do futuro, né, que inclusive são profissionais do hoje, muitos dos nossos alunos nas universidades são profissionais que estão aí atuando em diferentes áreas, né, conciliando com uma graduação, conciliando com um curso noturno, seja como for, e profissionais que já estão aí muitas vezes colaborando com pesquisas, colaborando, fazendo documentos que dão base a isso, né? Então a gente tem um dever, né, de expandir mais esse diálogo dentro da universidade para que fora da universidade a gente realmente consiga
melhorar e qualificar mais essa comunicação. Então, acho que a gente já está chegando no final, né? Eu reitero meu desejo de colaborar e de participar dos eventos quando for presencial e estar aqui sempre à disposição de vocês, saindo da Fundarp e recebendo vocês também na Fundarp, né? Afinal de contas, é o lugar onde eu trabalho, né? E é um órgão do Estado, então qualquer um pode acessar, né, a política cultural, acessar a nossa orientação técnica. Se quiser conhecer, né, as áreas nas quais a gente atua, estou aqui disponível a vocês e agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar nesse primeiro momento do GT. Então, fico muito feliz. Muito obrigado. Isso aí, Marcelo. A gente que agradece, né? Acho que começamos com o pé direito, uma discussão bastante interessante, profíncua, construtiva e, claro, né? A partir de agora é fazer mais parcerias, fazer mais movimentos de agregar, né? Para que a gente possa construir cada vez mais a discussão, criar fórum de discussão. O GT está criado, criar eventos, né? Participar de eventos. Eu acho que assim a gente pode ir ocupando mais espaços dentro da universidade, como também nas escolas públicas, né, no que diz respeito à discussão patrimonial, à discussão museológica, às discussões sobre arquivos documentais também. Então, a gente tem aí um campo muito vasto que ainda não é, né, tão explorado. Acho que a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso aqui em Pernambuco, né, e agregar colegas de outros estados também, que eu acho que é legal a gente estabelecer essas conexões com colegas de outras universidades, de outros estados, né? Pelo menos essa é uma das nossas diretrizes e pensamento. Em outubro, de fato, nós vamos realizar uma atividade presencial lá em Nazaré. A gente vai organizar direitinho e oficializar o convite a você, beleza? Passar aí para a Luana fazer o fechamento. Muito grato. E, claro, vamos marcar para a gente se encontrar lá na Fundarp, né? Para a gente bater um papo. Gostaria de agradecer a todos, agradecer aos professores, agradecer ao Marcelo por ter disponibilizado o seu tempo, né? A gente sabe que todo mundo trabalha, está todo mundo cansado. Ao professor José Júnior, que também veio de reuniões e está aqui conosco. Então, e a vocês que estão assistindo, muito obrigada e acompanhe o nosso Instagram, que vai ter muita novidade por aí. E está lançado o nosso GT, que surgiu na Ampu Pernambuco, em Garanhuns, que foi levada, né, para o interior, e o Marcelo também foi. A gente fez uma mesa, e nessa mesa surgiu a ideia de ter um GT. Eu propus e o professor José Júnior topou essa empreitada comigo, e estamos aqui agora lançando, com o maior prazer. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau.